Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Meandros, o podcast onde a ciência flui para o debate público. Aqui é o Luciano Queiroz e converso com a jornalista Renata Fontaneto. Oi gente, tudo bem? E a internacionalista Beatriz Alves. Oi pessoal, tudo bem? Nesse episódio vamos ter 2 blocos dedicados a um único tema: a chacina na Vila Cruzeiro. Escolhemos falar apenas sobre esse assunto devido à importância e à extrema necessidade de discutirmos segurança pública, violência policial e suas consequências. Então, vamos direto para o primeiro bloco. Infelizmente, mais uma chacina aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, especificamente na Vila Cruzeiro após uma ação policial. Renata, nos explique e contextualize o que aconteceu. Para quem não mora no Rio de Janeiro, primeiro vamos explicar que a gente já vem acumulando há alguns anos governadores que são abertamente a favor da morte. E eu sempre me lembro de uma cena em que o ex-governador Wilson Witzel, ex-Partido Social Cristão, ele descia de um helicóptero no meio da ponte Rio-Niterói em 2019, visivelmente feliz e celebrando a morte de William Augusto da Silva, de 20 anos, responsável pelo sequestro de um ônibus na ponte Rio-Niterói naquele ano. O Witzel, ele sofreu impeachment, acusado de um esquema de corrupção, e ele teve de deixar o cargo em abril de 2021. E aí, quem a gente tem hoje em dia? O Cláudio Castro, do Partido Liberal, que acumula 2 grandes chacinas em sua gestão de pouco mais de um ano. Segundo uma matéria divulgada na quarta-feira pelo UOL, foram 180 mortes e 39 chacinas. 2 delas são as maiores em operações policiais aqui no Rio de Janeiro. A primeira foi em maio de 2021, na favela do Jacarezinho, bairro na zona norte do Rio, com 28 pessoas mortas. E a segunda foi nessa última terça, 24 de maio, com ao menos 25 pessoas mortas e 6 feridas. Nessa matéria no UOL, há um destaque que, para os estudos de segurança pública, chacina é toda ação que resulta em ao menos 3 mortes. Então, a chacina da terça, ela está sendo descrita como a chacina da Penha. Foi um dia inteiro de operação policial na Vila Cruzeiro, começando já de madrugada, com rajadas e tiros ao longo do dia. A Vila Cruzeiro é uma favela localizada dentro do complexo de favelas da Penha. E a Penha, para quem não sabe, é um bairro também na zona norte da cidade. A ação ela foi conjunta entre o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, o BOP, e a Polícia Rodoviária Federal. E aí, o que a PM disse, né? A PM disse que a maioria das pessoas mortas eram bandidos, que ela já estava planejando essa operação para prender chefes do tráfico da Vila Cruzeiro e também pessoas ligadas ao crime organizado de outros estados e que estavam atuando no local. Ela disse também que não é possível considerar a operação exitosa porque houve morte de pessoas inocentes, mas que a ação se mostrou necessária. E aí a gente quis trazer essa pauta para o programa de hoje porque existem estudos da área de segurança pública que questionam o discurso de guerra às drogas e ao tráfico e essa persistência dessas ações que não estão resultando em nada por parte dos agentes de segurança pública. E a gente sabe que, em segundo lugar, muitos movimentos negros denunciam, agências de notícias de favelas também denunciam, bem como institutos ligados aos direitos humanos, e eles trazem esse discurso também, essa pergunta, que é o seguinte: o que justifica a normalização por parte do governo da segunda maior chacina do estado no período de um ano e principalmente nas localidades em que essas operações ocorrem e também em relação às pessoas que mais estão morrendo? O presidente Jair Bolsonaro, ele no Twitter parabenizou a ação, exaltou a ação da polícia, e eu acho que a gente precisa se perguntar, com base nas evidências que a ciência da segurança pública já pode dar pra gente, que é o seguinte: existe um lugar onde a gente possa se permitir pensar numa outra estratégia de segurança pública? Porque o Rio de Janeiro, ele não tá ficando seguro, muito menos para quem mora na favela e nem pra polícia também a cidade tá segura. Bom, e para falar disso a gente conversou com Daniel Hirata, pesquisador do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, o GENI, da UFF, Universidade Federal Fluminense, que participou da construção do relatório Chacinas Policiais, divulgado no início de maio de 2022, exatamente um ano após a primeira maior chacina do estado, a do Jacarezinho. O principal resultado do relatório Chacinas Policiais, divulgado pelo Grupo de Estudos Novos Ilegalismos, se relaciona ao fato de que tanto a chacina
do Jacarezinho, ocorrida há mais ou menos um ano atrás, como também a mais recente chacina que teve lugar ali no complexo do Alemão, né, na Vila Cruzeiro, elas não são eventos casuais, fortuitos, excepcionais, casuísticos, pontos fora da curva, porque do ponto de vista da caracterização estatística, elas se enquadram muito claramente nas principais características do conjunto das chacinas que acontecem no Rio de Janeiro. Ou seja, nós temos um número muito grande de chacinas que acontece sobretudo na Zona Norte, em bairros com pouca visibilidade pública e com uma certa dinâmica e composição do controle territorial armado, né? Enfim, estou pensando aqui o controle territorial armado, sobretudo de facções do tráfico de drogas em detrimento das milícias. Nós temos a presença, né, da Polícia Militar e particularmente, né, enfim, do BOPE, que é uma unidade especializada que deveria tornar as operações policiais mais seguras, né, realizadas com maiores cautelas, e que de fato atua no sentido inverso, ou seja, de tornar as operações mais letais e por vezes resultarem em chacinas. E com relação às motivações das operações policiais que resultam em chacinas, são essas clivagens sociais estereotipadas, né, enfim, que caracterizam essa alta letalidade. Ou seja, quando você tem pessoas mortas que supostamente estariam atuando no tráfico de drogas, essa é uma justificativa maior para que se tenha um número alto de pessoas que perdem a vida. E a operação de ontem, assim como a operação do Jacarezinho, pode ser caracterizada como uma operação emergencial do ponto de vista dos protocolos, né, elaborados pelas próprias forças policiais, e essas operações emergenciais tendem a ser também mais letais. Ou seja, esses dois casos que de forma geral aparecem, né, como sendo infortúnios, né, enfim, de fato estão dentro da caracterização mais geral das 593 operações policiais que se converteram em chacinas entre 2007 e 2021. Importante dizer que essas chacinas resultaram em 2.374 mortos, que representam mais de 40% do total de óbitos em operações policiais e 17% dos casos de mortes por intervenção de agentes de Estado. Ou seja, um enfrentamento, né, específico das chacinas policiais é algo que teria impacto para a letalidade em operações policiais, como também, né, de forma mais geral, nas mortes por intervenção de agentes de Estado. Esse enfrentamento deveria ser feito atuando justamente sobre essas características que eu fiz menção há pouco, ou seja, estabelecimento de protocolos específicos para a atuação das forças policiais nos momentos de confronto entre os grupos armados, repensar o modelo de policiamento repressivo da Polícia Militar e reforçar o caráter judiciário da Polícia Civil, além de se questionar a eficácia dessas unidades especiais das Polícia Civil e Militar, e o monitoramento das operações policiais sem respaldo judicial, feitas de forma emergencial, de forma mais específica e detida, para que elas não resultem em chacinas. Eu quero aproveitar para ressaltar alguns dos dados que foram apresentados pelo relatório do GENI sobre as chacinas policiais para que a gente tenha um panorama da situação, né? De acordo com dados do Fogo Cruzado, que é uma plataforma digital de dados da violência armada aqui no Rio e que foi parceira do GENI na produção desse relatório, das 305 chacinas ocorridas entre agosto de 2016 e 2021, com 1.184 mortos, 223 delas foram realizadas em ações policiais, somando 878 mortos, e 82 delas aconteceram em ações criminais e não oficiais, somando 306 mortos. É muito alarmante quando a gente olha para a série histórica de 2013 a 2021. Como o relatório aponta, entre 2013 e 2019, houve um crescimento de 313% das mortes por intervenção de agentes de Estado. Esse movimento ele foi interrompido temporariamente com uma decisão do STF de 2020 em restringir operações policiais, e o que nós vemos agora, com a desobediência dessa decisão, é novamente um aumento na letalidade dessas ações.
operações. Outro esforço que foi feito pelos pesquisadores do grupo para esse relatório é a caracterização dessas chacinas, a identificação do lugar, das instituições e das motivações para elas. Um adendo relevante que a gente pode fazer a isso é a identificação dos mortos. Afinal de contas, quem são eles, né? Em termos de lugar, e aí usando a chacina da Penha, né, como referência, ocorrida essa semana, e a do Jacarezinho, ambas aconteceram na zona norte do Rio, e elas seguem um padrão de ocorrência que é mostrado no estudo, tanto por elas serem na capital, onde ocorrem 64% das chacinas, e na zona norte, que concentra 58% das ocorrências. A zona norte, ela se caracteriza por ser um espaço em disputa de controle entre facções, o que acaba se tornando um pano de fundo para essas operações e possibilita uma maior permissibilidade, violência e falta de cautela na sua realização. Em termos de instituição, o relatório aponta que a Polícia Militar é aquela que possui maior participação nas chacinas, mas surpreendentemente, a Polícia Civil, que não tem uma premissa de atuação ostensiva como a PM, é proporcionalmente mais letal. O Daniel, ele cita na fala dele o impacto da presença do BOP. O BOP, né, como a Rê comentou, é o Batalhão de Operações Especiais da PM, e quando ele ou o CORE, que é a unidade de elite similar da Polícia Civil, participam das operações, há uma probabilidade 2,5 vezes maior de que elas terminem em uma chacina. E esse número salta para 6 vezes quando as duas unidades atuam em conjunto. E as motivações para essas chacinas policiais, elas são diversas. Pode ser por questões de disputa entre grupos, perseguições e retaliações por morte, repressão ao tráfico de drogas, mandado de busca e apreensão e de recuperações de bens. Isso acaba se refletindo também no que acontece depois dessas ocorrências, quando há, por exemplo, a identificação dos mortos. No caso da chacina da Penha, até o momento, a PM identificou 15 suspeitos entre as vítimas como integrantes do tráfico de drogas, como se tal fato fosse o suficiente para justificar essas consequências fatais dessa operação. O relatório do GENI, ele é um documento extremamente relevante e que nos mostra a necessidade de avançar nos estudos de segurança pública de maneira que sejam identificados os fatores e os atores que fazem parte da política de segurança e que nos façam também refletir sobre as dinâmicas dessas chacinas e das consequências de um uso indiscriminado da força por parte dos agentes do Estado, além da falta de responsabilização pelas violações e de um controle democrático sobre a atuação das forças policiais. E aí, depois desse comentário, né, e desses dados que a Bia trouxe pra gente, eu volto às pessoas mortas na chacina da Penha. A gente já sabe que pessoas inocentes morreram. Então eu vou trazer o nome de algumas dessas pessoas, que foi uma apuração feita principalmente pelo portal Voz das Comunidades, e também peguei dados do G1. Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, cabeleireira. João Carlos de Arruda Ferreira, um estudante de 16 anos que estava no ensino fundamental. O mototaxista Ricardo José Cruz Zacarias Júnior e o ex-marinheiro Douglas Costa Inácio Donato. Teve uma fala especialmente importante no jornal O Globo, numa matéria com especialistas em segurança pública, que foi publicada no próprio dia 24, em que esses especialistas criticam a operação. E aí, nela, o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva, pergunta o que a Polícia Rodoviária Federal estava fazendo na operação, porque na Vila Cruzeiro não passa nenhuma rodovia federal. E segundo o artigo 144 da Constituição, a PRF cuida de rodovias federais. Na mesma matéria, o Robson Rodrigues, ex-chefe de Estado-Maior da PM, questionou a recorrência das mesmas práticas e resultados e disse que isso não vem mostrando encolhimento de atividades criminosas e nem evolução do quadro de segurança no estado do Rio de Janeiro. Em âmbito nacional, existe uma questão ainda maior por trás da conduta da polícia. O Atlas da Violência de 2021, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, junto com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, questionou a maior permissividade em relação às armas de fogo e à munição por parte do governo federal a partir do ano de 2019. E aqui eu vou abrir umas aspas para ler o que está dentro do Atlas da Violência. Abre aspas. Ao facilitar o acesso a tais armas, a nova regulação pode favorecer a ocorrência de crimes interpessoais e passionais, além de facilitar o acesso das mesmas a criminosos contumazes, entre parênteses, traficantes, assaltantes, milicianos, entre outros, tendo em vista a comprovada ligação entre os mercados legal e ilegal de armas e também impossibilitar o rastreamento de munições encontradas nos locais dos crimes. Fecha aspas.
Teve também, no Atlas da Violência de 2018, um dado muito cruel que já indicava a morte da juventude negra brasileira, especialmente homens negros, dado, por exemplo, que se repete num gráfico divulgado pela Gênero e Número esta semana, que é o seguinte: 86% dos mortos em operações policiais no Rio de Janeiro em 2020 foram pessoas negras. Outro estudo deste ano, do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, nos indica que existe um perfil mais procurado em abordagens policiais. As pessoas mais paradas são homens de favela, jovens e negros. Para essas pessoas, a percepção que elas têm da polícia é completamente o oposto do que a gente pensaria sobre uma corporação que deveria proteger e garantir a segurança das pessoas. Os jovens relataram que sentem medo, raiva, angústia, relataram também trauma e abuso de poder. E aí, para terminar, eu reli uma matéria que eu escrevi em 2018 sobre violência e saúde pública, e para essa matéria eu precisei ler um artigo da socióloga Maria Cecília Minayo, que está no livro Saúde e Segurança Pública. E ela diz pra gente que, como historicamente as áreas mais pobres da cidade são as que mais presenciam violência, a polícia tende a olhar para as pessoas que estão nessas regiões com um olhar de perfil persecutório e incriminatório, muitas vezes cometendo abuso de poder e encaixando determinadas pessoas dentro de um perfil criminógeno. E aí ela acha isso contraditório porque muitos policiais vêm também de regiões pobres, de classes sociais menos favorecidas e também são pretos ou pardos, o mesmo perfil que eles acabam matando mais. Muito bem. Então assim a gente termina nosso primeiro bloco e vamos para o segundo. Nesse segundo bloco vamos falar dos aspectos relacionados ao desrespeito aos direitos humanos que vem ocorrendo no Brasil, principalmente em ações como essa da Vila Cruzeiro. Beatriz, o que você preparou para nós? Acho que para início de conversa, uma coisa que a gente não pode nunca esquecer quando a gente fala de chacinas, de operações policiais ou de qualquer outro tema da segurança pública, é que nós vamos sempre, em última instância, estar falando de pessoas. Nós não podemos nunca deixar de lado a natureza fundamentalmente humana dessas dinâmicas, porque só assim a gente consegue não abrir margem para a naturalização da violência e o uso indiscriminado da força por esses agentes do Estado. A chacina da Penha, ela causa muita revolta, como em todas as outras anteriores que nós presenciamos, porque não é uma premissa básica dessas ações, em tese, tirar a vida das pessoas. O direito à vida é um direito humano fundamental e nós sempre temos que ter isso em mente para protegê-lo. Os efeitos sobre os indivíduos nessas operações, eles vão muito além dos seus resultados fatais, impactando profundamente os seus familiares, que precisam lidar com a dor da perda e essa nova realidade sem um ente querido, e também as populações das comunidades como um todo. Como divulgou o Voz da Comunidade, que é um canal de informações sobre e para as comunidades do Rio de Janeiro, 19 escolas no Complexo da Penha e 13 do Complexo do Alemão foram fechadas em consequência da operação na região e os alunos tiveram que acompanhar aulas e atividades online até que fosse considerado seguro o retorno às aulas. Só para fazer um parêntese aqui sobre esse tópico da educação remota, que foi tanto falado, devido à pandemia, eu acho que a gente vale mencionar um estudo do Instituto Locomotiva de 2020, que apontou que 43% das comunidades no Brasil têm um acesso ruim à internet, somado ainda à falta de aparelhos para esse acesso, que se torna ainda mais um desafio para esses jovens e crianças que precisam passar por essa situação. Outro impacto direto do conflito dessa semana foi também sobre os serviços públicos de saúde, com a suspensão de atividades externas de 5 clínicas da família na região, que se mantiveram realizando somente serviços internos. O Escritório de Direitos Humanos da ONU, em um comunicado enviado à rede CNN no dia 25, relatou estar chocado com a morte das operações, chamando atenção para a importância de haver uma investigação que garanta a responsabilização e a reparação das vítimas e dos familiares. Tanto a nota da porta-voz da agência, quanto o relato de representantes que atuam em defesa dos direitos humanos, que foram concedidos em uma reportagem para o UOL, destacam ainda fatores sociais comuns às vítimas de chacinas resultantes de operações policiais em favelas. O fato delas serem, em sua maioria, pessoas pobres, jovens e negras, o que, como a Rê já falou, compõem o perfil dos moradores dessa região. Infelizmente, com a chacina da Penha, nós vemos uma repetição do padrão de violência e de desrespeito aos direitos humanos já observados em outras ocorrências, como a gente comentou no primeiro bloco, e que já renderam, inclusive, denúncias do Brasil à ONU e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como foi o caso das chacinas no Complexo do Salgueiro e no Jacarezinho, ambas ocorridas em 2021. Não é de se surpreender, no entanto, como relatou o Jamil Chad na sua coluna no UOL no dia 26, que um relatório preliminar que está sendo produzido pelo governo brasileiro e que vai ser apresentado à ONU em agosto, como parte de um processo de sabatina que o país vai passar agora em novembro, para avaliar a política de direitos humanos, não conste nesse documento informações a respeito de ações
tomadas para a redução da violência policial. Com isso, o que a gente tem é uma manutenção de uma situação de insegurança e de violência constantes para uma população que, de acordo com o último censo demográfico realizado em 2010, já contava com quase 1,4 milhões de pessoas moradoras de comunidades no Rio de Janeiro. Ou seja, são milhões de pessoas convivendo todos os dias com o medo de perderem as suas vidas ou passarem pela perda de um familiar ou de um amigo e de serem alvo de uma violência desproporcional aplicada por agentes do Estado que simplesmente não respeitam as determinações legais para o uso da força e que podem ainda por cima acabar sendo excusados de responsabilização da sua conduta. O Daniel Hirata, que participou do nosso primeiro bloco, ele deu uma entrevista pro Nexo, onde ele fala, e eu já falei isso aqui também no episódio 11, em relação ao Estado ter o direito do uso da força, né? E ele fala que o que caracteriza um regime democrático é a limitação dessa força. E quando se extrapola e não tem essa limitação, ninguém é punido quando isso acontece. É isso que a Bia falou, né? As pessoas saem impunes e acham que podem continuar fazendo porque nada vai acontecer com elas, né? Exatamente, Lu. Acho que o ponto é justamente esse, né? Porque se não tem um controle, vira barbárie. E para nos relatar o dia a dia cruel da cobertura de uma chacina que acaba penalizando diversos moradores, pondo os direitos básicos da vida em risco e agravando o quadro de saúde mental, vamos ouvir o áudio de Jonas de Andrade, ativista e coordenador do portal e do impresso do Voz das Comunidades. Somos um veículo comunitário. É muito importante destacar isso porque nós já lidamos diariamente com situações que são diversas dentro das comunidades, dentro das favelas do Rio de Janeiro, e nós já estávamos, digamos, preparados porque nós já tínhamos enfrentado situações e reportado e produzido matérias que dizem respeito ao que aconteceu no dia 6 de maio de 2021, data que marca a chacina do Jacarezinho, onde nós tivemos 28 mortos a partir justamente da ação, da incursão policial dentro dessa comunidade que recebia e ainda recebe a cidade integrada. Então, essa cobertura ela já aconteceu levando em consideração toda essa experiência que nós tivemos nessa chacina, e cada setor, digamos assim, do Voz, quando eu falo setor, eu estou me referindo a pessoas que são do audiovisual, né, os jornalistas do audiovisual, e também os jornalistas que escrevem para o portal de notícias. Nós, durante justamente o desenrolar do que aconteceu, nós fomos captando muitas informações, recebendo muitas informações, e fomos realizando as apurações, fomos descobrindo muitas situações que estavam acontecendo justamente durante o nosso processo de apuração. E essa preparação, ela justamente aconteceu à medida que nós estávamos noticiando o que estava acontecendo. Então, foi bem conturbado, bem complicado, mas nós tomamos todos os cuidados necessários, uma vez que a gente está lidando com questões bastante delicadas. E os jornalistas, eles foram, em sua maioria, para as ruas, tanto jornalistas de audiovisual quanto jornalistas do portal de notícias, para não só relatar o que estava acontecendo, mas também acompanhar o número de pessoas mortas que estavam surgindo, né? Tanto é que nós ficamos de prontidão no Hospital Getúlio Vargas, onde a cada minuto, a cada hora chegavam mais corpos de pessoas que foram mortas, assassinadas nessa chacina do Complexo da Penha. E óbvio que não é uma situação nada tranquila de se lidar. Os jornalistas, eles consequentemente tiveram a saúde mental abalada de uma maneira ou de outra, e a gente foi percebendo isso com a conversa que tivemos com eles, como é que foi justamente essas apurações, como é que foi estar na rua e relatando algo tão grave como o que aconteceu. E como a gente bem sabe, né, é a segunda maior chacina do estado, a terceira maior chacina no município do Rio de Janeiro. E saber de mortos, saber de famílias que necessitam, por exemplo, de ajuda em casos como esse, porque muitas delas são famílias vulneráveis. Então, a gente teve um caso, por exemplo, de
uma pessoa que foi assassinada, né, nesse processo, nessa incursão policial, que a família não tinha condições nenhuma para arcar com o enterro. Então, isso consequentemente abalou não só os jornalistas, mas toda a nossa redação. Mas seguimos fazendo o nosso trabalho, que é informar as pessoas de maneira clara, objetiva e verdadeira. Acho que esse é um dos nossos pontos. Tenho certeza que esse é um dos nossos pontos primordiais, né? Comprometimento com a verdade. Bem, como comentário final para esse bloco, eu vou resgatar um ponto que a gente debateu no primeiro, sobre a percepção e os sentimentos que jovens negros de favela têm em relação à polícia, né? Porque foi o que a pesquisa do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania percebeu e acabou acompanhando. Isso que eu tô falando, eu tô trazendo porque eu trabalhei bem perto do Jacarezinho, onde ocorreu a primeira chacina, é a maior chacina aqui do Rio, como a gente abordou aqui no programa. O Jacarezinho, ele fica bem perto da Fiocruz, que foi onde eu trabalhei aqui no Rio de Janeiro. E eu tive bolsistas que moravam tanto lá, quanto no complexo de favelas de Manguinhos, quanto no complexo do Alemão e na Maré também. A percepção desses jovens com quem eu trabalhei em relação à polícia é exatamente essa constatada pela pesquisa. A qualquer momento, eles podem ser parados, mortos, e a polícia não está ali para eles. Eu convivia com um jovem que andava com a blusa rosa do movimento Jovem Negro Vivo, porque ele já tinha visto o pai morrer, acusado de algo que o pai não tinha feito, e para ele era muito simbólico que ele fosse um jovem negro dentro de uma família preta. Um discurso muito forte entre os jovens negros bolsistas com quem eu trabalhei e que me espantou era o seguinte: eles não andavam com identidade, porque se eles andassem, eles poderiam ficar marcados pela polícia, né, caso fossem parados. Isso era uma questão muito séria, porque na Fiocruz só se entra quem tiver com identidade, né? A identidade ela precisa ser mostrada na portaria. E aí eu passei por algumas situações em que a portaria me ligou, não deixou o jovem entrar, e eles me diziam que eu teria que me responsabilizar por aquele jovem dentro da instituição. Então eu tô trazendo essa história para vocês justamente para poder mostrar um pequeno relato do que ocorre no Rio de Janeiro na cabeça de muitos jovens que, na verdade, eles deveriam estar preocupados se eles estão tendo acesso a sistemas de saúde, se eles estão conseguindo estudar, se eles estão conseguindo sobreviver, se eles estão conseguindo viver de forma digna, mas eles estão preocupados se eles vão ser parados pela polícia, eles estão preocupados se eles precisam andar com identidade ou não, eles são abordados de uma forma completamente diferente dos jovens, dos seus pares, né, com pele branca. Então, isso já traz pra gente um ambiente em que a pessoa ela não está segura dentro da própria cidade onde vive. Ela está vivendo sempre com medo. E aí, dentro dessa lógica dos direitos humanos, a saúde é um desses direitos fundamentais. Quando a gente tem uma população que constantemente se vê vivendo sob repressão policial e violência de vários lados, tanto da polícia, do tráfico, quanto da milícia também, a gente pode dizer que a saúde dessa população não é plena, porque saúde não é somente a ausência de doenças. Saúde, segundo os estudos dos determinantes sociais da saúde, é um conjunto muito bem orquestrado de condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Dentro dessas condições estão lá as condições de vida e de trabalho, a habitação, o ambiente do emprego, o acesso a serviços de saúde, o tratamento de água e esgoto, o acesso à educação e outros fatores. Se a pessoa acorda com um barulho de tiro todo dia e não consegue ir para o trabalho ou para a escola por causa de operação policial, isso tem repercussões no domínio da saúde e o direito dela já não está garantido. E aí, dentro desse cenário, quando ocorre confronto entre polícia e tráfico, com muitas mortes, diversos direitos humanos já estão sendo violados. Por exemplo, o direito à vida, como muito bem a Bia trouxe pra gente, a educação, o direito a não ser torturado, o direito de ser reconhecido como pessoa, o direito de defesa e muitos outros. E aí, para quem nunca leu, a gente colocou aqui a Declaração dos Direitos Universais Humanos no link do episódio. Muito bem, então assim terminamos nosso segundo e último bloco. Como eu disse, esse era um assunto extremamente necessário da gente abordar e vamos voltar nele muitas vezes aqui no Meandros. Então fiquem com as recomendações. Então, começando as recomendações aqui para vocês curtirem no final de semana, para pensarem, para distrair um pouco também. Renata, sua recomendação.
Bem, a minha recomendação vai muito na linha do que a gente falou aqui o programa inteiro, porque é isso, foi um programa exaustivo, assim, de apurar e muito triste também, mas eu acho muito importante recomendar a leitura do relatório Chacinas Policiais, que a Bia trouxe vários dados, e é uma importante fonte para a gente saber dialogar com as pessoas nesse período pré-eleições, e eu acho que também para buscar contrapor a lógica atual de segurança pública com argumentos e consciência. Exato. A gente já tem muito dado, muita informação, né? Muita ciência boa nessa área que dá para embasar uma política pública bem feita de segurança pública, que não seja puramente violência e coerção, e colocando todo mundo em risco, policial, civil, todo mundo tá em risco, né? Então, a gente não quer que ninguém morra, esse é o ponto. Então, vamos aí. Período pré-eleição, vamos pensar bem quem a gente vai eleger. Bia, sua recomendação? Minha recomendação é um pouquinho para quem quiser precisar dar uma respirada. Ela não é lá muito democrática, porque é para os nossos ouvintes que são ou que vão estar em São Paulo nesse final de semana, que vai acontecer, né, a virada cultural. Depois de 2 anos sem ser realizada presencialmente por conta da pandemia, ela vai voltar a acontecer nesse formato agora nesse final de semana, nos dias 28 e 29 de maio, e vão ter apresentações de teatro, dança e música em 8 regiões da cidade. Então, acho que vale muito a pena conferir. Quem estiver aqui em São Paulo, porventura a passeio ou a trabalho, pode ir, ou quem é daqui, eu acho que é muito legal. A programação da virada, ela é gratuita, né, o que eu acho que é ainda melhor pra gente poder aproveitar essa oportunidade, e a gente vai deixar aqui na descrição do episódio o link pro site oficial, que o pessoal consegue ver todas as oportunidades, todos os shows, tudo que vai acontecer nos lugares e os horários também direitinho. Muito bom. E a minha recomendação vai ser um álbum, para essas pessoas que ainda escutam álbuns, né? Hoje em dia é só single, mas é um álbum do Almir Sater e do Renato Teixeira que se chama Mais Ar. É mais de símbolo aritmético mesmo. Mais Ar, e é um álbum bem legal. Uma pegada muito boa. Uma das músicas que tá ali no álbum tá na novela Pantanal. E recomendo bastante ouvir aí, em algum dia de manhã, antes da faxina, tomando um café. Muito bem, então assim terminamos nosso episódio de número 15. Muito obrigado para você que ouviu. E semana que vem tem mais. Gente, eu acho que não tem muito como terminar de maneira, enfim, não tem como terminar de forma tranquila, né? E com a saúde mental em dia, porque as notícias dessa semana, assim, foram muito punk, né? Muito barra pesada. Mas eu deixo meu abraço aqui e principalmente muito obrigada aos convidados que trouxeram, sei lá, falas muito incríveis pra gente poder pensar, né, repensar e refletir sobre o que está acontecendo no Brasil e aqui no Rio. Um abraço aí pra todo mundo que ouviu a gente e que tá acompanhando as notícias. Essa semana tá realmente sendo muito complicada. E eu acho que o que eu queria fazer um lembrete que às vezes é bom também a gente tirar um tempinho pra gente numa semana assim. Então, se você não estiver se sentindo bem, desliga um pouco o Twitter, desliga um pouco a TV, vai assistir um Netflix, vai passear num parque, vai passar um tempo com a sua família. É bom nesses momentos a gente também ter uma pausa, uma hora de respirar pra gente se fortalecer pro futuro. É isso, gente. Exato. Sigam o nosso podcast no Twitter, @meandrospodcast.